Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, mas antes de começar aquele aviso importante, clica no inscreva-se aqui embaixo, botãozinho vermelho e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, tem vídeo novo todo dia aqui e às vezes mais do que um vídeo, então é muito conteúdo de graça para você, você só precisa clicar no inscreva-se e ativar o sininho porque assim você não perde nenhum vídeo novo, né? E vamos lá, começando pela primeira notícia que é sobre o BJ Penn, ex-campeão do UFC, não faz mais parte do UFC, né? E ele foi hospitalizado depois de capotar supostamente, porque ainda não se sabe exatamente se capotou ou não, pelo que eu vi da notícia, né? Mas supostamente ter capotado o carro no Havaí. Então ele sofreu um acidente, isso é um fato, né? Se capotou ou não, enfim, não interessa, mas o que interessa é que ele realmente bateu o carro, parece que o airbag abriu, né? Parece que ele realmente ali acabou se machucando, inclusive ele acabou desmaiando algumas vezes, então tá meio nebuloso exatamente o que aconteceu, está meio nebuloso, inclusive se ele estava bêbado ou não, né? Parece que quando ele foi para o hospital, tiraram o sangue dele ali justamente para poder saber, né, se ele estava sob efeito de álcool ou qualquer outra droga, coisa do tipo, se tivesse, na verdade, sob efeito de alguma droga, pode ser que isso acabe complicando um pouco a situação dele, etc. Mas, enfim, o mais importante, que é a saúde dele, a gente também não sabe ainda. Então, a condição dele clínica aí realmente não foi revelada. Mas eu espero que ele esteja bem, né? E espero que ele consiga sair dessa bem e que, inclusive, ele não seja complicado aí por nenhum resultado de exame que conste alguma coisa. Mas, enfim, se tiver algum resultado onde acuse álcool ou coisa do tipo, também que a lei seja cumprida ali do lugar onde ele acabou tendo esse acidente, enfim. Vamos ver aí o que vai acontecer. Essa era a notícia, uma notícia extra luta, né? Extra competição, porque não tem nada a ver aí com a atuação dele, coisa do tipo. Mas vamos para a próxima notícia, que é sobre o Michel Pereira, o paraense voador, que inclusive luta nesse próximo sábado agora contra o Diego Sanches, e ele deu uma entrevista, falou sobre diversos assuntos, mas falou principalmente sobre essa próxima luta com o Diego Sanches, que é um cara bastante conhecido, enfim, é um cara que eu gosto bastante, inclusive, um cara agressivo, fez uma excelente luta com o Gilbert Melendez, enfim. Segundo o paraense voador, ele vai dar show, uma coisa que ele fala em toda a entrevista, né? E ele diz que vai matar aí o jogo do Diego Sanches, né? Eu não vou ler aqui as declarações para não ficar muita coisa, porque ele falou bastante coisa, para não ficar chato, mas em resumo ele acabou falando principalmente sobre a diferença entre a última luta dele, onde ele acabou derrotado, e essa expectativa para essa luta de agora, né? Na outra luta ele disse que um dos caras que deveria ter viajado com ele, acompanhado a perda de peso dele, etc., teve problema com o visto, então o cara não conseguiu ir junto, então ele acabou meio que, entre aspas, fazendo uma perda de peso ali que acabou interferindo na apresentação dele na última luta. Então, pelo que ele já tinha falado, inclusive em outras entrevistas, ele não cansou ali naquela luta que ele foi derrotado, né, na última dele, por conta de firula, de dança ou coisa do tipo. Foi que realmente a perda de peso não foi a ideal e que dessa vez agora ele estaria fazendo uma perda de peso correta e etc, que ele estaria entrando ali 100%. Então, a gente vai ficar de olho, né? Vamos ver se no sábado aí contra o Diego Sanches ele consegue fazer uma boa apresentação. Ele é um cara que realmente chama a atenção. Muitas pessoas criticam, né, por conta das brincadeiras, das danças e etc. Eu já falei, eu particularmente gosto, né, desse tipo de apresentação diferente. Eu achava legal quando o Anderson Silva fazia algumas firulas dele ali. O próprio Johnny Walker, quando faz algumas coisas, eu acho interessante. É uma forma de jogo diferente, mexe com o psicológico do oponente, etc. Só que tudo tem limite. Então o cara tem que usar, só que com moderação. Não pode usar quando aquilo acaba atrapalhando ele, né? Então eu acho que é inteligente quando o cara usa até um certo ponto onde isso favorece ele. Quando isso acaba atrapalhando ele, aí não faz sentido. E vale lembrar também que essa luta do Michel Pereira contra o Diego Sanches é o co-main event, a segunda luta de maior importância desse evento, que não é um evento numerado, né? Acontece aí no dia 15 de fevereiro, a luta principal é entre o Corey Anderson e o Jan Blachowicz. Inclusive, essa luta pode definir o próximo adversário do John Jones se não houver revanche imediata contra o Dominic Reyes, que na minha opinião seria o mais justo, né? Então Corey Anderson ou o Blachowicz teriam que esperar um pouco aí o Dominic Reyes, mas enfim, vamos ver o que o UFC decide e vamos para a próxima notícia, que é sobre o Manny Pacquiao. Para você que não está familiarizado com o boxe, é um cara do boxe, né? Inclusive um dos melhores nomes que a gente tem na história, um cara muito bom, lutou com o Floyd Mayweather, etc. E por que eu tô falando dele? Porque saiu uma notícia que diz que ele assinou com a mesma agência
do McGregor. Então, aqueles rumores que já existiam do McGregor fazer uma luta contra o Manny Pacquiao, parece que ganharam mais força. Então, não é impossível, né? E inclusive agora ficou mais fácil, mais viável que essa luta entre eles aconteça. Então seria mais uma oportunidade para o Conor McGregor embolsar e quem sabe os mesmos 100 milhões, 80 milhões de dólares que ele embolsou contra o Floyd Mayweather, né? Então vamos ficar de olho, mas tudo indica aí que talvez acabe acontecendo. Eu sinceramente já não duvido de mais nada, né? Inclusive o McGregor teria outras lutas no UFC, né? Segundo o próprio Dana White, quem sabe ali o vencedor de Tony Ferguson, o Khabib, etc. Mas é aquela coisa, se o Conor tiver que escolher uma revanche contra o Khabib, que seria interessante, daria dinheiro, até um cinturão se ele vencesse, etc. Beleza, legal. Só que se oferecerem para ele o Manny Pacquiao no boxe, com a bolsa que ele pode receber por uma luta dessa, eu sinceramente não sei não, né? Eu acho que é bem mais provável o Conor acabar escolhendo a luta no boxe, porque ali ele vai ter a chance depois contra o Khabib de qualquer jeito, né? Então o Conor acho que vai acabar pesando ali o que pode dar mais dinheiro. Enfim, de qualquer forma, o que interessa é que o McGregor provavelmente vai continuar em ação, seja no MMA ou no boxe, nesse ano ele deve voltar à atividade. Então é isso que interessa, né? A gente vê o cara lutando e eu particularmente gostaria de ver a revanche dele contra o Khabib, gostaria de ver ele no meio médio, tem muitos nomes interessantes, mas também gostaria de ver ele no boxe ali, né? Apesar de que eu acho que o Manny Pacquiao deve vencer o McGregor com certa facilidade no boxe e talvez até mais rápido do que o com o Floyd Mayweather, né? Porque o Floyd deu uma certa enroladinha ali, né? Mas vamos para a próxima notícia, que é sobre Bellator. O Douglas Lima, brasileiro, campeão meio médio, vai ter a chance de conquistar o segundo cinturão lá no Bellator, que é da categoria imediatamente acima, categoria peso médio, porque o Rafael Lovato, que eu falei também recentemente em vídeos aqui, que era o campeão depois de ter vencido o Mousasi, acabou deixando o cinturão, né, por conta de uma doença, etc. Enfim, eu falei disso acho que em 2 vídeos aqui já. E aí o Bellator acabou, ia falar o UFC, o Bellator conseguiu aí de maneira rápida se pronunciar e definir uma estratégia, né, o que seria feito, e a definição foi essa, né, colocar o Douglas Lima, campeão de 77 quilos, né, meio médio, para enfrentar o ex-campeão Gegard Mousasi. Então, os dois vão se enfrentar aí no dia 9 de maio e o brasileiro tem essa chance aí de se tornar mais um campeão em 2 categorias simultaneamente. Então, uma coisa aí, uma oportunidade, né, muito grande. Ele pode aí, inclusive, se unir, né, repetir o mesmo feito aí do Ryan Bader, que é campeão meio pesado e peso pesado, e também do outro brasileiro, o Patrício Pitbull, que foi campeão peso pena e também campeão peso leve. Então é uma parada dura aí pro Douglas Lima, subir de categoria não é fácil, pegar o Mousasi, que é um cara muito bom, não é fácil, ainda mais quando tem um cinturão ali em jogo, né, que isso motiva tanto o Mousasi quanto o Douglas Lima, né, enfim. Mas é uma oportunidade muito boa e o Douglas Lima é um cara muito bom, né? Mais pra frente eu posso fazer um vídeo de pré-evento dando meu palpite e etc. E vamos para a última notícia, que é sobre o UFC 247, a última edição do UFC que aconteceu, né? Teve o John Jones com o Dominic Reyes, a Valentina Shevchenko e etc. E foi liberado aí na mídia a suspensão médica dos atletas, né? Mas não descreveram ali exatamente quais eram as lesões ou exames e etc, como geralmente tem. Então a gente só tem aqui os prazos, né? Os dias em si. O que me chamou a atenção, né, foi o prazo da Valentina Shevchenko, que ficou suspensa aí por 181 dias. Então, provavelmente, se a gente pegar o que acontece nos outros eventos, quando eles divulgam, né, lesão e tal, pode ser que a Valentina Shevchenko tenha alguma lesão em algum osso, né, na mão, no pé, alguma coisa do tipo, que geralmente são os que mais acontecem, e aí se ela fizer exame e constatar que tem lesão, deve-se confirmar essa suspensão de 181 dias, né. Agora, se não tiver nada quebrado ali, que deve ser o mais provável, como eu disse, ela deve acabar voltando antes, às vezes em 45 dias, que é a média geralmente, né. E além da Valentina, também tivemos outros nomes aí com 181 dias de suspensão. Um deles foi o Journey Nilsson e o outro foi o André Ewell. E se a gente pegar, isso que é o mais incrível, né? Se a gente pegar da luta principal, que a gente teve ali o John Jones com o Dominic Reyes, os dois tiveram uma suspensão pequena. O John Jones teve apenas 31 dias de suspensão, assim como o próprio Dominic Reyes. Então, os caras lutaram por 5 rounds, são 2 caras que lutam ali provavelmente com os seus 100 quilos, trocaram porrada o tempo inteiro e mesmo assim
pegaram só uma suspensão ali de 31 dias. Então, provavelmente, só tiveram ali os hematomas e um eventual corte ou outro, então não teve nenhum osso quebrado, nenhum tendão, nenhum ligamento, nada rompido, então por isso que é esse prazo pequeno, né? E tivemos outros nomes ali também com prazos muito pequenos, né? A gente teve o Derrick Lewis, que foi suspenso por apenas 10 dias, o Youssef Zalal também apenas 10 dias, muitos nomes ali com apenas 31 dias. No geral, tirando esses nomes que deram 181 dias que eu falei, o resto foi tudo isso, 31 dias ou 10 dias ali. Então, prazos relativamente pequenos. E temos também a Katlyn Chookagian, que enfrentou a Valentina, né? Ela pegou uma suspensão de 46 dias. Então, ela que perdeu a luta, mas a suspensão dela é bem menor que a da campeã, né? Mas, enfim, essas foram todas as notícias. Comenta aqui embaixo o que você achou. Pode comentar sobre uma notícia, duas, três, todas, nenhuma. Pode comentar qualquer outra coisa que você quiser. Não esquece, como eu disse lá no começo do vídeo, de se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!